Capítulo 4. Buscando sua face. A palavra dita é ouvida quando nós estamos em sua presença. Durante os últimos 20 anos de ministério, eu viajei por todos os continentes, com exceção da Antártica, ensinando a palavra de Deus em igrejas e conferências. Eu tive o privilégio de trabalhar em 2 corpos docentes de igrejas por um período total de 7 anos antes de viajar por tempo integral. Durante esse período, eu descobri 2 grupos principais dentro da igreja, e a lacuna entre as suas diferenças de opiniões parece estar aumentando enquanto a vinda do Senhor se aproxima. O primeiro destes grupos é o daqueles que buscam o Senhor pelo que Ele pode fazer, enquanto o segundo grupo é o daqueles que o buscam pelo que Ele é. Subtítulo: A principal motivação de Israel. O contraste é visto entre Moisés e os filhos de Israel. Vamos explorar isso mais profundamente. Israel desejava ardentemente ser liberto da opressão e clamaram a Deus, crendo que Ele era o seu libertador. Esses descendentes de Abraão podem ser comparados ao grupo que busca a Deus pelo que Ele pode fazer. Estes são os que estão na igreja e não querem a escravidão que acompanha o sistema do mundo, mas, mesmo sem saber, eles continuam cativos. Eles professam e reconhecem a Jesus como Senhor e olham para Ele em busca de libertação e provisão. Ainda assim como os filhos de Israel, o coração deles é revelado pelos seus desejos, ações, palavras e mundanismo. Por centenas de anos, Israel clamou por libertação. Então Deus apareceu a Moisés e disse a ele que o tempo havia chegado e que sua palavra era para ser seguida. Antes de se aproximar de Faraó, Moisés se encontrou com os anciãos de Israel e proclamou a promessa de Deus de libertação. Depois de ouvir as boas novas, o povo creu. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e lhes vira a aflição, inclinaram-se e adoraram. Êxodo capítulo 4, versículo 31. Imagine a emoção desta reunião. Durante toda a vida, estes líderes ouviram falar da libertação de Deus que viria. A promessa de uma terra de liberdade que manava leite e mel lhes tinha sido declarada pelos seus pais e avós. Eles viram seus pais viverem e morrerem sem nunca ter visto isso. Estes líderes tinham lutado com a mesma questão. Nós viveremos para vê-la ou morreremos antes do cumprimento da promessa? Agora, diante do ex-príncipe do Egito, um líder treinado que possui a milagrosa confirmação de Deus sobre ele, aquele mesmo que um dia reinaria sobre eles, seria seu libertador. Somente Deus poderia fazer tamanha maravilha. Os seus corações se encheram de temor e alegria. Eles não poderiam fazer nada além de louvar a Deus em adoração e ações de graças. Moisés os deixa e se encontra com Faraó. Mas o líder do Egito não está nem um pouco impressionado com as palavras de libertação de Deus. Ele zomba de Moisés e dos descendentes de Abraão e aumenta-lhes a aflição com cargas de trabalho brutais que são quase impossíveis de suportar. Agora tudo começa a mudar rapidamente. Os mesmos líderes se queixam e criticam a Moisés. Esquecida é sua adoração. Eles ficam tão desanimados e frustrados com Moisés que eles pedem que ele seja julgado. Veja Êxodo capítulo 5, versículo 21. Ainda assim, durante o tempo, Deus, em toda a sua misericórdia, continua a lhes enviar muitos sinais e maravilhas. Quando o Faraó finalmente dá a ordem, há outra dramática mudança de atitude. Eles estão cheios de alegria e saem com grande glória e bênçãos. Imagine a atmosfera de liberdade enquanto eles dançavam durante a saída do Egito debaixo da bondade e fidelidade de Deus.
Eles não estavam só livres, mas tinham tesouros de ouro e prata em abundância sobre eles, bem como saúde e força, que adquiriam enquanto comiam o cordeiro da Páscoa. Estes ex-escravos não estavam somente gratos a Deus, mas a sua confiança em Moisés estava no grau mais alto de todos os tempos. Uma vez fora do Egito, Deus direciona a Moisés a levá-los para as margens do Mar Vermelho. Eles olham para trás e veem que Faraó está marchando no encalço deles. Há outra grande mudança de atitude. Eles murmuraram amargamente e se queixaram a Moisés. Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Êxodo capítulo 14, versículos 11 e 12. No Egito, quando as coisas não iam bem, eles falavam para Moisés os deixar. Agora, novamente, eles estão infelizes com seu líder incompetente e repetem a queixa. Eles acharam que tinham murmurado contra Moisés e Arão, mas Moisés lhes disse: as vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Êxodo capítulo 16, versículo 8. Os seus desejos em qualquer coisa que fosse do melhor interesse deles substituíram o desejo de fazer a vontade de Deus. Note essas palavras, pois melhor nos fora. Eles não tinham um desejo ardente pelo coração de Deus, mas foram consumidos com o amor pelas suas próprias vidas. Mais uma vez o Senhor é misericordioso quando Ele abre o Mar Vermelho e os atravessa em terra seca. Depois, com uma única varredura, Ele enterra o mais poderoso exército e os opressores dos israelitas por mais de 400 anos. Agora eles estão exuberantes. Eles se regozijam e dançam diante de Deus. Nós lemos: a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Êxodo capítulo 15, versículo 20. Você pode imaginar entre 800 mil a 1 milhão de mulheres dançando e tocando tamborins? Uau, que culto de adoração! Eles nunca viram tamanha alegria, mas foi por pouco tempo, quando a água foi escassa. 3 dias depois, outra vez eles murmuraram amargamente e novamente o Senhor provê. Alguns dias mais se passaram e agora o problema é a comida. Eles lamentam: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda esta multidão? Êxodo 16, 3. Você pode ver o padrão deles? Eles estão felizes e agradecidos só quando Deus está fazendo o que eles querem e quando eles querem. E infelizes quando Deus não está realizando o que eles querem e quando querem. O principal motivo deles é evidenciado por suas atitudes e palavras sob pressão. É tudo a respeito deles. Eles elevam seus desejos acima do seu coração ou presença. Subtítulo: o principal motivo de Moisés. O ciclo se repete de novo e de novo, até que Deus se farta disso. Ele diz a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência eu a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz.
para que te não consuma eu no caminho. Êxodo 33, versículos 1 ao 3. Deus disse a Moisés que ele poderia levar seu povo até a terra prometida, pela qual eles esperaram tanto, e que ele enviaria um anjo escolhido para lançar fora os seus inimigos, para que a terra fosse segura. Contudo, sua presença, não iria com eles. Foi uma boa coisa que Deus disse a Moisés, porque se ele tivesse feito esta oferta aos filhos de Israel, eles certamente teriam aceitado de bom grado, feito uma festa, arrumado as malas e ido embora. Por que você acha isso? Pense. Se eles estavam querendo voltar para o Egito sem um anjo ou Deus, somente para escaparem dos desconfortos do deserto, eu tenho certeza que eles teriam tomado posse da terra prometida com um anjo. Mesmo assim, ouça a resposta de Moisés à oferta de Deus. Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Êxodo 33, versículo 15. Nós temos que nos lembrar onde era este lugar. Era no deserto, um lugar de privação, uma terra sem conforto e prazer. Não havia abundância, só as necessidades diárias eram cumpridas e, mesmo assim, frequentemente cumpridas sobrenaturalmente. Não havia jardins, recursos naturais ou segurança nesta terra. Não havia casas, rios, vinhas, campos ou árvores frutíferas para se comer. Não havia o que comprar, recreação ou entretenimento, a menos que você gostasse de ver seus entes queridos serem mordidos por cobras. Você está cercado pela aridez e pelo mundano. Não havia nada de belo nesse lugar. Mesmo assim, Moisés declara: eu prefiro ter a sua presença no detestável e inconfortável, a estar em uma terra de abundância e beleza sem a sua presença. Qual era o anseio do seu coração? A presença de Deus. Ele desejava mais o próprio Senhor do que as suas bênçãos prometidas. Ele valorizava a intimidade com Deus acima de todos os tesouros que Deus podia dar. Isso diferenciava Moisés dos filhos de Israel. Eles buscavam a Deus pelo que ele fazia, enquanto Moisés buscava a Deus pelo que ele é. Essa motivação que nos leva a buscar separa a igreja em dois grupos hoje. A divisão vai além das denominações. Há aqueles que não sabem que eles podem buscar a Deus não somente para pedir sua proteção, provisão e promoção. Eles podem abraçá-lo pelo que ele é e conhecê-lo intimamente. É tão diferente de uma mulher que se casa por dinheiro. Ela não se casa com seu marido pelo que ele é, e sim pelo que ele pode lhe oferecer. Nesse acordo, os dois saem perdendo, porque a intimidade não pode florescer no solo com tal motivação. Subtítulo: A recompensa. Eu já visitei alguns dos lugares mais bonitos do mundo e vi casas e prédios de luxo sem comparação. Porém, não significaram nada para mim, porque eles não têm a presença de Deus. Eu já estive em lugares nem tão prazerosos também, como prisões, nações do terceiro mundo e em casas com pouco a se desejar, ainda assim cheias da presença de Deus. Eu posso honestamente dizer que eu preferiria estar nestes lugares sem conforto, em que o Espírito de Deus está, que em mansões cheias de tesouros, mas sem a presença de Deus. Eu fui um privilegiado em jogar na NCAA Tênis no circuito do Torneio dos Estados Unidos em partidas juniores da Copa Davis e de ter ganhado um título estadual. Eu obtive prêmios estudantis, posição social e o respeito dos meus colegas, líderes e executivos do mundo dos negócios. Eu namorava garotas bonitas e populares. Isso representa o que muitas pessoas não só desejam, mas buscam de todo o coração.
Na verdade, a glória e o prazer de tudo isso junto nunca iriam chegar nem perto de 30 segundos na presença de Deus. A comparação é impossível. Escute como a Escritura descreve Moisés. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto ao povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava galardão. Hebreus 11, versículos 24 ao 26. Note que ele escolheu sofrer aflição. Ele estava em uma posição diferente da dos filhos de Israel. Eles não tinham escolha. Ainda assim, eles murmuraram e ele não. De sua própria vontade, ele deixou para trás o melhor que o mundo podia oferecer, bem como a maior posição social que uma pessoa podia obter. Por quê? Ele buscou outra recompensa. Sua recompensa não era a terra prometida, e sim a promessa de sua presença. Depois de um único encontro na sarça ardente, tudo o que ele queria daquele dia em diante era conhecer Deus intimamente. Eu já preguei para milhares em conferências e igrejas, ministrei para milhões por intermédio da televisão e livros. Deus tem nos abençoado de um modo que eu nem consigo imaginar. Se eu tivesse de escolher, sem hesitação, eu trocaria todo o sucesso aparente que Ele me tem dado pela manifestação de Sua presença. Não há nada igual a isso. Sentir Sua proximidade, escutar a Sua voz, sussurrar coisas que eu nunca havia ouvido, é para o meu coração muito melhor que pregar a multidões e vender milhões de livros. A glória de Sua presença é muito maior que qualquer coisa. Eu fico de coração partido quando eu vejo ministros buscando sucesso, acreditando que ali eles encontrarão satisfação. Ser considerado e reconhecido pelos outros é o desejo secreto deles. Eu tenho visto estes que buscam importância e preenchimento através do talento ministerial cair em desgraça e, eventualmente, nas armadilhas da escuridão. Eles constroem ministérios gigantescos e que terminam em imoralidade ou enganados pela cobiça antes que eles notem o quanto tudo está vazio. Eu já testemunhei um número ainda maior de pessoas que nunca experimentaram o sucesso dos outros. Ainda assim, o final deles também foi trágico. Eles foram desencorajados porque nunca puderam construir uma igreja acima de 200, 500, 1.000, 5.000 ou qualquer outro número estimado pelos seus corações. A venda dos seus livros nunca alcançou o número de cópias vendidas que eles esperavam, e eles nunca foram convidados para as grandes conferências em que queriam falar. Eles buscaram o preenchimento onde não era para ser achado. Isso não é diferente daqueles que buscam status e realizações no mercado secular. Esses cristãos se perdem no que eles realmente foram criados para ser. Em contraste, eu já conheci homens e mulheres com grandes ministérios que têm experimentado sucesso, ainda assim, os seus corações anseiam por mais de Deus. Eles já compartilharam o quão alegremente desistiram de tudo e serviram outro ministério, ou que fariam qualquer coisa que fosse o desejo de Deus. Muitos nunca buscaram a posição que eles possuem folgadamente. Eles confessam que Deus os colocou ali e tudo o que eles querem é agradá-lo. Eu tenho escutado o anseio deles em nossas conversas e o observei em suas ações. Eles não são diferentes de Davi, que experimentou grande sucesso, mas mesmo assim se chamou de pobre e necessitado. Eu também já conheci aqueles com pequenos ministérios em comparação a outros, mas mesmo assim caminhavam em paz e abençoados, porque eles sabiam que eles tinham feito o que Deus os tinha chamado.
A paixão deles não está em números ou em sucesso superficial, mas sim em conhecer a Deus mais intimamente e andar em sua manifesta presença. Isso deveria ser verdade para cada ser humano. Nós todos fomos criados por Deus e nenhum de nós nunca achará a verdadeira realização fora do conhecimento dele e caminhando em sua presença. É aí que toda a verdadeira paz e satisfação estão.